Lembrando que esse prazo já acabou, né? Boa noite. Hoje, dia 17 de agosto de 2021, aula número 7 da disciplina de medidas elétricas 1, do curso técnico em eletrotécnica, Campo de Camaçari. Ok? Sim. Mais alguma coisa sobre o trabalho? Para a gente iniciar nossa aula, que já até há 15 minutos atrasado. Professor, eu fiz aquele questionário e enviei no AVA. O senhor conseguiu ver? Não, Questionário você de... não mande pelo AVA, não, que eu não consigo corrigir. Deixa eu ver, Valson, né? É, O questionário mesmo, você tem que responder o as formulário e questões, enviar para mim. as questões de segurança lá. Sim, De ato inseguro, condição segura e tal. você chegou a enviar? Então, eu vou enviar, porque eu enviei para o AVA, mas eu envio para o senhor no Não, seu você tem que e-mail. preencher, não, você tem que preencher o formulário. Deixa eu ver aqui se sua resposta foi computada. Porque aí eu. Aqui, a resposta está aqui, viu, Valson? Não vou mandar, não. Tá. Eu, Então, eu não tenho a precisa mais. resposta aqui de Ícaro, Valson, Adriano, duas vezes, inclusive, viu, Valson? Ah, tá certo. Ícaro, Valson, Adriano, Genival, Rafael, Hudson, Marcelo, Fábio, Fabrício e Kaique. Essas foram as atividades registradas aqui no formulário. Ok? Tranquilo, então. Valeu. Vamos lá. Hoje, a gente vai dar continuidade ao que a gente começou na aula passada, que foi, na verdade, a gente terminou a classificação dos instrumentos e depois disso a gente entrou em resistência elétrica, né? A gente viu o conceito de resistência elétrica, viu que a resistência elétrica digamos assim, é um dos, é um dos elementos, né, que embasam a lei de Ohm. Né? A resistência é muito importante vocês entenderem como é que ela funciona. Tá? Então, nós vimos aqui, passar rapidinho aqui, nós vimos resistência elétrica, vimos o conceito de resistência elétrica, que é a oposição à passagem da corrente elétrica, ou a dificuldade dos elétrons em se deslocar em um fio condutor ou um material condutor. Vimos algumas interferências, né, algumas grandezas elétricas que interferem diretamente na resistência elétrica, que é a bitola do condutor, a largura, o comprimento do condutor, condições ambientais, ou seja, temperatura, né? Natureza, umidade, temperatura, natureza do material condutor. Então, uma coisa muito importante sobre resistência, né, é a formação de arco voltaico. Apesar do ar ser um grande isolante, o melhor dos isolantes, ou seja, o vácuo é melhor ainda, melhor ainda, as condições ambientais de temperatura, umidade e pressão é importante, porque varia essa condição, essa resistência do ar atmosférico. Então, equipamentos que conduzem correntes elevadíssimas, essas condições ambientais ainda fazem, né, uma interferência bem consistente, bem grande, faz uma interferência bem grande na resistência do ar, a ionização do ar, consequentemente a resistência elétrica ali vai sendo diminuída e as chaves de abertura de altas correntes podem abrir e mesmo assim ainda dá passagem de corrente elétrica. Né? Então, a resistência elétrica é um parâmetro muito importante e envolve qualquer transformação de energia elétrica. Então, para que haja transformação de energia elétrica em qualquer forma de energia, é necessário que a utilização de condutores e dispositivos que apresentam resistências elétricas, tá? Então, tanto que a transformação de energia elétrica em luminosidade e calor usa a resistência elétrica, né?
e qualquer outro dispositivo, seja indutivo, capacitivo, vão ter uma resistência associada nas suas transformações de energia em outra forma de energia. Então, nós vimos também um outro conceito, que é o conceito de condutância, né, que se resistência à facilidade é a dificuldade que o elétron se encontra em se deslocar em um meio ou em um condutor, a condutância é o inverso, ou seja, a facilidade com que esses elétrons se deslocam em um condutor. Okay? A sua unidade no SI seria o símbolos. Nós vimos que era curto-circuito, que na verdade é deslocamento de elétrons de um ponto A ao ponto B, cuja resistência é zero. Né? Com isso, a descarga de potência, a descarga elétrica é muito grande. Então, há uma elevação repentina de corrente que tende ao infinito, e aquela tensão elétrica tende a zero. Né? Então, a corrente vai para infinito, ou seja, valores altíssimos, e a corrente e a tensão tende a zero, ou seja, valores desprezíveis. Né? Então, o curto-circuito é um caminho onde o elétron se desloca, no qual a resistência ali é basicamente muito menor, muito pequena, ou praticamente zero. Né? Professor? Oi. Sobre curto-circuito, eu posso dizer que a máquina de solda TIG, ali é praticamente um curto-circuito, ali quando ela derrete a solda, para soldar uma peça. Sim, sim, sim. Verdade, É um professor. curto-circuito controlado, né? Isso. É um curto-circuito controlado. Eu não entendo, sinceramente, eu nunca tive a curiosidade de saber como funciona. Mas basicamente é isso mesmo, é um curto-circuito, só que um curto-circuito com corrente controlada, né? Uhum. Por exemplo, eu também associei, assim, ligar uma bateria do carro, ali é praticamente, não é bem um curto-circuito, mas é parecido, o curto-circuito é muito pior do que isso, é uma explosão. Ligar como assim? É tipo assim, o automóvel está parado, aí não tem corrente nenhuma, aí você põe o polo positivo, depois o negativo, bateu a chave, o carro liga. Sim. Aí, isso seria próximo ao curto-circuito? Não tem nada a ver, viu? Não tem nada a ver, não. Não dá nem para fazer uma relação assim, com relação a isso. Não tem curto-circuito, não. Você tem uma máquina ali que é Boa noite a todos aí. Né? Boa noite, Jefferson. Você tem ali uma máquina que vai se girar, que vai se movimentar com aquela corrente elétrica da bateria, e seria o motor de arranque. Né? O motor de arranque vai lá e vai movimentar o motor a combustão. Então, não tem como associar com circuito, não. Okay? Mas a máquina de solda, sim, é um curto-circuito controlado. Eu não entendo muito dela, tá? Eu sei que tem muitos indutores e bobinas ali, ele eleva bastante não sei nem exatamente o que é, mas podemos sim. Eu vi na internet, mas, pelo amor de Deus, nunca façam isso. O cara fazendo a máquina de solda elementar lá, né? E acontece isso mesmo. É basicamente um curto-circuito mesmo. Porque você pode reparar, de um lado você tem um cabo de força positivo, o outro negativo. Você engrancha na peça, aí encosta o outro, e aí dá um estouro, né? Assim, aquele centelhamento que a gente conhece. Uhum. É bem Você parecido. é soldador, é? Não, eu já tomei curso dessa área. Ah, entendi. Mas eu sempre fui curioso, assim, sempre observei, né? E eu digo, porra, isso aí parece aquelas explosões de energia, quando cai um galho na árvore, aí explode da mesma forma. Aí me lembrou, assim, aí eu associei. Acredito que sim. Eu vou dar uma ajuda. Salomão, eu sou soldador. Eu sou soldador e nunca tinha pensado assim, viu? Agora caiu minha ficha. Até estou vendo aqui um esquema elétrico aqui, que o cara, na verdade, a máquina de solda pode ser um curto-circuito, pelo esquema elétrico que eu estou vendo aqui, estou vendo por alto, não estou vendo o que ele está falando. Existe uma fonte de conversão CA-CC, mas é um curto-circuito provavelmente em CC, tá bom? Existe um amplificador de tensão, enfim. É um curto-circuito, mas talvez em corrente contínua, tá? Mas aí depois eu vejo
e a gente conversa, mas acredito que sim, é um curto-circuito sim. E recorde igual a CC, professor? Controlado. Corrente alternada, corrente contínua. Ah, beleza. Olha. Beleza. Então, resistência elétrica, né, curto-circuito, é um caminho para a corrente percorre onde ele encontra uma resistência zero. E há uma descarga muito grande. Tá? Beleza. Então, a gente viu alguns tipos de resistores. Vou ficar com o microfone ligado aí, está um barulho. Jefferson. Pronto, valeu. Então, nós vimos alguns resistores comerciais, né, alguns elementos de transformação de energia elétrica em calor, né, que é o caso aqui dessa churrasqueira elétrica, desse resistor de chuveiro, né? Aqui alguns resistores comerciais utilizados em eletrônica, aqui eu não lembro o que é, não sei exatamente o que é. Tem os resistores variáveis, a gente estudou um pouquinho o código de cores, que informa o valor de resistência desses elementos e limite de tolerância, enfim. Hoje nós iremos ver aqui ó, o nosso elemento, que é o nosso ohmímetro. Então, o ohmímetro é o medidor de grandeza elétrica, cuja sua medida é a resistência elétrica. Os ohmímetros eles podem ser do tipo analógico e digital. Analógico e digital se refere à apresentação da medida, tá? Então, o ohmímetro é um instrumento de medida elétrica que mede resistência elétrica. Então, o ohmímetro vai medir a oposição, né, que um elemento condutor oferece à passagem da corrente elétrica. Então, o modelo original de um ohmímetro provinha de uma pequena bateria que aplica uma tensão à resistência. Considerando que esse nosso ohmímetro ele precisa ter uma fonte interna que vai aplicar uma corrente elétrica no seu elemento que você deseja medir a corrente elétrica, é necessário que vocês desenergizem, ou seja, desligue, seccione o seu circuito para medir a resistência daquele elemento, né? Sob o risco daquela tensão ser dissipada, se for uma tensão elevada na bateria, pode queimar o multímetro, o ohmímetro, o multímetro, pode também danificar ou explodir a bateria, enfim, existem vários riscos nessa medida realizada de maneira errada, né? Então, o instrumento que mede a resistência elétrica é um ohmímetro, ele injeta uma corrente elétrica no dispositivo ou no elemento para medir a sua resistência elétrica, portanto, ele deve ser conectado no elemento sem que o elemento esteja conectado ao circuito. Um tipo de ohmímetro mais preciso possui um circuito eletrônico que fornece uma corrente constante e, através de uma resistência, e outro circuito que mede a tensão sobre a resistência. Deixa eu ver se tem um esquema aqui. Não tem um esquema aqui, mas isso aí é só como ele funciona, e eu acho que seja relevante a gente apontar isso de maneira muito aprofundada, não, né? Então, você tem vários tipos de ohmímetro que utiliza aquelas classificações anteriores, né? Bobina ferro móvel, tal, e todas aquelas classificações anteriores. E você tem um ohmímetro que apresenta um circuito eletrônico que ele é mais preciso que os anteriores e fornece o valor da medida, tá? Deve ser ligado em paralelo ao circuito. Deve ser ligado em paralelo ao circuito para medir, né? Isso você já deve ter visto com o professor lá, Eleilson. Porém, o circuito deve estar desenergizado e desconectado da fonte. Então, aqui, ó, são dois ohmímetros, um ohmímetro portátil, né? Que, na verdade, esse aqui é um ohmímetro mesmo. Ele é um ohmímetro e ele mede capacitância também. Ele mede resistência e ele mede capacitância. Esse aqui é um ohmímetro de bancada, ó, que ele normalmente são elementos mais precisos, tá? Então, a escala de ohmímetro, ela é invertida, ela não é linear.
Então, quando você vai medir a resistência elétrica, por exemplo, aqui, ó, ele está no final de escala, mas final de escala da resistência maior. Quando você faz um teste no ohmímetro, um dos testes do ohmímetro é você posicionar, ou seja, encostar, tocar as duas pontas de prova uma na outra. Então, entende-se que naquelas pontas do corpo da ponta de prova, a resistência é zero, o contato está direto. Né? Por isso que a escala graduada é invertida e não linear. Então, quando você for medir a resistência elétrica, ele não vai sair do zero, ele vai sair de um valor máximo que o ohmímetro consegue medir da grandeza resistência elétrica. Quando você encosta os dois corpos de prova, a tendência é que ele venha para zero. Por isso que muitos desses ohmímetros têm os analógicos, né? Tem o ajuste de zero. Você encosta um corpo de prova um no outro e ajusta aqui no parafuso. Deixa eu ver se eu consigo. Ajusta aqui no parafuso, ó, o que faz o ajuste de zero. Então, você regula direitinho lá no zero, para na hora que você for medir a resistência do seu elemento, ele medir de maneira correta. Aqui também, ó, como esse é um ohmímetro de bancada, provavelmente também aqui é um ohmímetro, talvez até de um kit didático, esse ajuste de zero, ele está aqui, ó, nessa posição. Então, ó, inicia-se com resistência infinita, né? Ou seja, final de escala. Final de escala porque ele não consegue não consegue medir mais do que aquele valor, né? De final de escala. Só um momentinho, deixa eu pegar uma água aqui. Pronto. Eita. Então, por isso que ele inicia, né, no final de escala, porque ele está medindo uma resistência infinita na extremidade esquerda, né, correspondendo aos terminais do ohmímetro em aberto, o ponteiro na posição de repouso. Então, finaliza com resistência nula, zero, né, igual a zero, na extremidade direita, ou seja, ele se desloca da esquerda para a direita, da esquerda, ó, para a direita, quando você posiciona ou você encosta, né, as duas pontas de prova, indicando que a resistência entre aqueles dois terminais é igual a zero. Tá? E com isso você pode fazer o ajuste de zero para ohmímetros analógicos. Então, deixa eu ver se eu botei aqui. Essa não foi a apresentação que eu fiz no semestre passado. Assim sendo, o procedimento para realizar a medição com ohmímetro analógico deve ser. Então, repare aqui, ó, por exemplo, nesse ohmímetro, ele tem aqui as escalas, desligados, desligados, né? E as escalas aqui, ó, 200 mili, 20 mili, 200 mili, 2 ohm, 20 ohm, 200 ohm, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ e aqui desligado, né? Senão consome bateria. Se você deixar ligado, ele consome bateria. Então, você tem aqui, né? O que ele fala aqui, ó. Escolha a escala desejada, que é um múltiplo dos valores da escala graduada. X1. Ah, não, porque esse aqui está falando de ohmímetro digital. Então, essa não é a apresentação. Cadê a apresentação do semestre passado? Que é igualzinha. Essa aí está modificado. Que droga. Também não é.
Espero que vocês estejam vendo aí o que se trata, né? Essa afirmação aqui, ó. Diminuir aqui. O lugar certo. Vamos lá. Essa afirmação aqui, né? Que, assim sendo, o procedimento para realizar uma medição com o mímetro analógico deve ser escolher uma escala de múltiplos, ó. Então, temos aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo aqui. Repare, porque eu não consigo mudar duas coisas ao mesmo tempo. Mas aqui nesse quadrante inferior direito, você tem aí os fatores multiplicadores. X1, espero que vocês estejam vendo aí em azul, né? X10, X100. Mas vocês podem perceber também que para multímetro, para ohmímetro digital, o procedimento é outro. Então, falando aqui com relação ao ohmímetro analógico, né? Então, a gente escolhe esse fator multiplicador X1, X10, X100, 1K e 10K, que é o que eu estou dizendo aqui, ó. Escolhe a escala desejada, ou seja, baseado no entendimento prévio de qual é a resistência elétrica daquele elemento que você vai medir, né? Então, esses fatores multiplicadores X10, X100, X1, X10, X100, 1K, 10K e 100K, esse aqui já dá no máximo 10K, vai ser o valor da leitura referente ao que você encontra aqui no visor do ohmímetro, ó. Essa primeira escala aqui, ó, é do ohmímetro. Então, de acordo com a seleção da escala aqui, ó, melhorou agora, ó. Se é a leitura vezes 10, a leitura vezes 1, a leitura vezes 10, a leitura vezes 100, a leitura vezes 1000 e a leitura vezes 10.000, é como eu disse para vocês, ó, no multímetro analógico, ele vai estar sempre em final de escala. Aqui ele está indicando aqui final de escala, por quê? Porque o circuito está aberto, as duas pontas de prova não está medindo nenhuma resistência, né? Então, ele encontra a resistência infinito, ó. Resistência infinita. Então, à medida que você vai medindo esses dispositivos, ó, ele vai atender a um valor. Digamos que o ponteiro esteja na posição 10. Então, se você selecionar a chave, ó, girar a chave na posição X1, ele vai medir, se a resistência for 10 ohm, vai estar aqui no ponteiro 10. Então, é o valor da medida, o que você consegue medir, que você mediu 10 vezes a posição da chave, e se tiver em X1, vai ser 10 vezes 1. Se a posição da chave for X10 e o ponteiro estiver na posição 10, é o valor da medida, que é o valor X vezes 10. 10 vezes 10, 100. E assim sucessivamente. Então, se o meu ponteiro, se eu seleciono a escala de leitura na posição X10, e o meu ponteiro está marcando 10, vai ser 10 vezes 100, né? Vai ser 1000. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui, ó, para eu medir resistência elétrica, que é esse primeiro valor de escala aqui, ó, essa primeira escala graduada aqui, que cresce da esquerda para a direita, ó, mas que a gente precisa ter o ajuste zero, ó. Esse aqui é o nosso ajuste zero, nossa chave que vai ajustar o zero. Então, eu posiciono as duas pontas de prova juntas, simulando uma resistência zero, e eu venho aqui, ó, regulo através desse botão de regulagem, para que o meu ponteiro fique na posição certinha, na escala ON de 0. Então, isso que ele fala, que eu falo aqui, ó, escolhe-se uma escala desejada, que é um múltiplo de valores de escala graduada. X10, x vezes 1, x vezes 10, x1, x10, x100, 1K, 10K e 100K, tá? Então, antes de você medir, é necessário que você, além de escolher a escala, que você faça aquele teste que eu falei para vocês, né? Juntar os dois pontos de prova, né? Que é curto-circuitar os terminais. Não existe curto-circuitam-se.
Vou botar aqui, ó, junta-se. Juntam-se, né? Lógico que quando você junta os pontos de prova, você está simulando uma resistência zero, né? Que seria um curto-circuito, tá? Seria a resistência zero. Então, juntam-se os terminais do ohmímetro, que seria o curto-circuito. Então, juntam-se os terminais do ohmímetro, que seria o curto-circuito, provocando deflexão do ponteiro total. Então, quando você junta os dois corpos de ponta de prova, simulando o curto-circuito, esse ponteiro vem da esquerda para a direita e vai para a posição zero, provocando a deflexão total do ponteiro. Ajusta-se o ponteiro, o potenciômetro de ajuste de zero para que o ponteiro indique resistência zero, que é usar esse potenciômetro aqui de ajuste de zero. Então, você vai fazer o curto-circuito com os dois pontas de prova. Se não chegar no zero, você vem aqui, ó, e vai ajustando nesse potenciômetro. E abre os terminais e mede a resistência que você quer medir, né? A leitura é feita multiplicando-se o valor indicado no ponteiro pelo múltiplo da escala selecionada. O que a gente acabou de fazer antes da leitura, né? Desse slide. Então, no ohmímetro digital, você tem aqui as seleções, ó, também. Após a escolha do valor de fundo de escala, ó, o valor de fundo de escala, o que você está fazendo lá também, né? Só que o fundo de escala vai ser utilizado no fator multiplicador. Aqui já a medida vai ser uma medida dada de maneira direta, tá? Então, quando ele medir 20 valores abaixo de 20 miliohm, ele vai dar o valor direto aqui no seu visor digital. Se o valor for acima de 1, ele pode dar final de escala. Aí depende do ohmímetro, né? Ele vai aparecer uma sigla ou pode aparecer toda a informação, final de escala, tá? Então, você precisa selecionar a escala desejada, se a escala vai ser até 2, se o elemento que você vai medir é até 2 ohm, você utiliza a escala de 2 ohm ou de 20 ohm, né? Depende muito. Se estiver quase perto do final de escala de 2, é melhor você utilizar a escala de 20. E assim sucessivamente. Então, se você tem um número entre 2 e 20 ohm, mas que ele esteja ali não próximo a 19, 18, se estiver próximo a 19, 18, você vai utilizar uma escala um pouco maior. Aí depende muito do seu ohmímetro, tá? Aí você tem que verificar a diferença entre uma escala e outra e verificar se existe um erro grande ou um erro menor. Professor? Oi. No caso, eu vou pegar a ponta de prova, vou colocar aí no... Vou escolher uma frequência, no caso aí. Não, você vai escolher e vou ver o valor de você estimado. O ideal é que você comece até, no caso de resistência elétrica, por exemplo, você vai medir a resistência elétrica de um chuveiro, a gente sabe que é muito grande. Se for equipamentos eletrônicos, você pode começar numa escala bem pequenininha, entendeu? Mas se for de equipamento um pouco maior, você pode começar numa escala bem maior, entendeu? E ir diminuindo. É a mesma coisa para tensão. É melhor você escolher uma escala um pouco maior e reduzir do que você escolher uma escala menor e ir aumentando e correndo o risco de queimar o aparelho. Para resistência não vai acontecer isso, mas para as outras grandezas elétricas, sim. Aí, quando eu escolho essa numeração aí, ela vai avaliar ou como é que funciona geralmente assim na prova? Quando você posiciona, tanto faz um quanto o outro, a chave no valor de escala máximo, isso aqui são valores de escala máximo. Ainda bem que no caso do analógico, nem tanto é máximo. É o valor que você consegue, é um valor indicado pela deflexão do ponteiro vezes a escala. Então, se, por exemplo, se você vai medir 10 ohm,
e você vem aqui, ó, 10 ohm, que é um fator vezes 10, vai ser a leitura lá do seu visor analógico vezes 10. Então, se você vai medir uma resistência de 10 ohm, quando você vai quando você vai fazer a medida, ela vai indicar aqui em 1, né? Então, vai dar um erro um pouquinho maior, né? Aí você não vai ter, além de não ter o valor direto da medida, toda medida, olha como a escala não é linear, tá vendo? Ela é diferente, tá vendo? Aqui de 20 vai passar para 30, e o espaço aqui é de 1, 2, 3, 4, né, 5. Aqui de 30 para 40 já são duas escalas. Então, esses tipos de instrumentos, no seu valor final e no seu valor inicial de escala, repare a diferença entre 5 e 10, ó, entre 0 e 5, ó, o deslocamento do ponteiro quanto é maior, né? Ele não é linear. Por isso que é importante você fazer a seleção correta aqui, ó, de qual o valor da grandeza. Então, se você está medindo 10 ohm e você coloca com a chave na posição o valor de leitura, né, vezes 1, esse ponteiro vai estar aqui em 1. E você pode ter 9, você pode ter 12, você pode ter 13, você pode ter 8, porque essa escala aqui não vai lhe dar um valor muito preciso. Então, para que você tenha um valor pouco mais preciso, né, utilizando esse mesmo multímetro, você vai, ó, o ideal é que ele fique em torno aqui, ó, no valor mediano da escala. Qual é o valor mediano da escala aqui? 10. Então, se você vai medir uma grandeza que tem 10 ohm, você vem aqui, ó, posiciona a chave na posição leitura desculpe. Se você colocar na X10, né, ele vai aparecer o valor 1. Aí você vai ter que colocar numa medida mais precisa, que seria 10 vezes 1, né? Que seria a medida vezes 1. Então, quando você vai medir essa resistência de 10 e coloca a chave na posição vezes 1, ele vai indicar aqui, ó, o ponteiro vai se movimentar até chegar à posição 10, e não, como anteriormente dita, na posição 1. E se tiver deslocado um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, você não vai saber se é 12 ou 13, ou se é 9 ou 8. E aqui você tem condição de saber, ó, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8. Não, aqui é diferente. 6, 7, 8, não. Aqui nem dá para ver qual é a escala aqui, né? Mas você vai ter uma medida mais precisa se ele está entre 9 ou se está entre mais ou menos aqui 11 e 12. Tá? Se você coloca aqui, você nunca vai saber. Aqui seria a escala em x vezes 10, e nesses valores aqui próximos a 10, se você vai ter uma precisão melhor, seria a escala em x1. E quando você vê aqui, ó, para esses elementos também, é a mesma coisa. O que ele vai mudar? A escala, né, considerando os algarismos significativos. Então, por exemplo, se você vai medir... deixa eu ver uma medida aqui. Se você vai medir 200 ohm e posiciona a sua chave na posição de 200K, o que ele vai acontecer? Ele vai dar um valor 0,02 ohm. Ou seja, os algarismos significativos aí podem ter um erro muito grande na sua medida. Então, o posicionamento da escala é fundamental para você ter valores que tenham o máximo de algarismo significativo possível. Mas também não quer dizer que seja uma regra, que depende do que você vai fazer com essa medida. Tá? Mas o importante para medidas elétricas, no nosso caso aqui, é você saber, por exemplo, que se você for medir 1000 volts e utilizar 1000 volts, porque para resistência elétrica não tem muito problema, não existe muito problema, não. Mas se você vai medir 1000 volts, utilizar um aparelho que não suporta aquele 1000 volts, você vai queimar aquele aparelho, tá? Ou ele vai explodir no seu uso, né? Explodir perto de você, ou ele vai simplesmente queimar, tá? Mas existe esse problema. Então, se você posicionar na escala correta, você não vai ter problema com isso, tá?
Então, se você vai utilizar, por exemplo, essa medida para uma análise criteriosa dentro de um laboratório, você vai utilizar a escala correspondente ao maior número de algarismos significativo possível, né? Então, essa qualidade da medida também está associada à escala que você, à precisão do seu instrumento e à escala que você utiliza para medir. Então, se você, por exemplo, posicionar, você vai medir 10 miliohm e você posiciona a chave em 2 ohm, você vai ter um valor de 0,00 alguma coisa, né? Ohm. Então, esse valor é muito pequeno. Se você colocar aqui, ó, vai medir 2 miliohm e coloca na posição 20, ele pode mostrar 198, 0,198, ele pode marcar 18, 19, 17 e não 0,02, né? Esse 0,02 pode ser 197, pode ser 196, 190, 180, enfim, por conta da regra das aproximações. Então, a escolha da escala é fundamental para a qualidade da medida, tá? Quando a gente for fazer algumas práticas no EWB, a gente vê como é que essas medidas se comportam, eu mostro direitinho para vocês, tá? Então, mostrar aqui, ó, posicionar a escala na escala correta, ideal para a medida, garante uma qualidade da sua medida. Bom, então, com relação ao ohmímetro, beleza. Vimos a classificação do instrumento, resistência elétrica, código de cores, e ohmímetro digital e ohmímetro analógico, tá? Alguma pergunta sobre isso, além do que... Ou alguma outra pergunta que vocês queiram fazer? Tranquilos. É o seguinte, eu ia começar aqui, ó, essas definições de eletricidade. Vocês entraram um pouco tarde hoje, eu também estou desde 3h30 da manhã sentado, 3h30 da tarde sentado aqui. Eu nem ia dar aula para vocês hoje, porque eu estou com a coluna doendo, tá? Estou com a lombar bem castigada. Então, assim, eu me dou satisfeito hoje e a gente continua, como a gente não começa e termina essa parte aqui sobre eletricidade básica, eu não gostaria de começar, tá? Gostaria de começar e terminar. Então, eu começaria, chegaria na metade aqui e depois a gente não ia continuar. Então, eu prefiro começar e continuar, até mesmo porque já estou desde 3h30 da tarde aqui sentado, minhas costas não estão ajudando, tá bom? Eu nem ia dar aula para vocês hoje, mas graças a Deus eu consegui. Diga. Professor, então no caso, o X1 entrega a precisão melhor, né? Depende do valor da grandeza. Então, assim, ó, você vai medir 10 ohm, ok? Sim. 10 ohm. Vou voltar aqui para a apresentação. Anote aí, deixe bem... Não esqueça dessa informação. Você vai medir 10 ohm. É melhor aquele analógico que está aqui, né? Vou pegar aqui Pronto. Então, temos aqui, ó. Você vai medir 10 ohm, ok? Você sabe que o seu resistor ali, você quer saber se ele está queimado, se ele está no limite de tolerância, se ele está bom, tá? Você sabe que ele é mais ou menos 10 ohm, tá? Se você posicionar a chave aqui, ó, se você posicionar a chave aqui, ó, na posição X1, significa o quê? Não vou fazer na X1. Na X10, significa o quê?
E a leitura que você encontrar aqui, seja 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou 0, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 100, se o ponteiro estacionar em uma desses valores, como, por exemplo, se ele estacionar no valor 5, vai ser 5 vezes 10. Entendeu? Até aí tudo bem? Certo. Pronto. Então você quer medir 10. Se você quer medir 10 e chega aqui e coloca a sua chave na posição X10, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui, ó, esse ponteiro vai defletir, ó, até a posição 1, né? 1 vezes 10 não é 10, ó. Só que se for 8, se for 7, se for 12, ele vai defletir muito pouco. Olha como a escala é, tá vendo? Entre 1 e 2, a escala é muito pouca. Né? A faixa de medida aí entre 1 e 2 é muito pouca. Então, se for 12, ele praticamente, pelo seu erro ali de paralaxe, né? Ou a própria falta de calibração do instrumento, ele vai ter um erro muito grande aí nessa medida. Compreende? Então, o que você vai fazer? Ó, se eu tenho uma escala que é menor, né? E o meu valor já vi aqui que é mais ou menos 10, eu vou colocar aqui, ó, vou diminuir um pouco a escala de X10 para X1. Pode ser isso ter tirado do circuito, tá? Não mude com ele conectado não, porque isso não é bom. Então, tirou do circuito, mudou aqui para X vezes 1, você sabe que está em torno de 8, que aquela resistência é 10 ohm, o que vai acontecer? O ponteiro vai defletir até o valor o quê? 10. Sendo que a escala aqui, ó, você consegue ver se vai ser 9, se vai ser 8, se vai ser 11, se vai ser 12. Compreendeu? Então, quanto mais próximo do meio aqui do valor da escala tiver sua medida, mais precisa ela estará. Você vai ter uma qualidade maior da medida. Repare como aqui, ó, a diferença, né, a distância de deflexão do ponteiro entre 1 e 2, como é pequena, entre 0 não é nem igual entre 1 e 2. Entre 2 e 5 não são nem iguais, entre 5 e 10 também não são iguais. Ou seja, essa escala aqui ela não é linear. Ó o quanto o ponteiro precisa defletir aqui entre 200 e 500. Quase nada, né? 200, 300, 400, 500. Entre 400 e 500 aqui, ele não deflete quase nada. Se for um valor de 450, você vai saber aí, vai ter um erro muito grande, 410, 430. Então, você vai precisar colocar, ó, sua escala aqui, ó, para o valor de vezes 100. Então, se for 500, 450, essa medida vai se aproximar aqui, ó, está entre 2 e 5. Você vai ter uma precisão melhor, uma qualidade melhor na sua medida. Então, a escala está baseada nisso, na análise da medida e de acordo com o valor da grandeza a ser medida. Mas o ideal é que sua medida esteja... Ou então aqui, ó, vezes é 450, né? Pode ser vezes 10, ó. Você vai ter aqui, ó, provavelmente aqui é 40, vai ter alguma coisa aqui, ó, entre 50 e 40, um 45 aqui. Quantas divisões temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 divisões, né? Cada divisão dessa aqui corresponde a 20. Então, você vai ver aqui, ó, que esse ponteiro vai estar mais ou menos aqui em 450, tá? Então, é isso que eu quis dizer, é isso que é uma das regras, né, de você fazer a medição e ter um valor da medida com qualidade, é você posicionar a chave aqui no fator multiplicador certo para você obter o valor mais próximo possível, melhor da medida. Eu espero que tenha sido claro. Consegui resolver aí o... Entendeu? Consegui, entendi sim. Pronto. Isso vai valer para corrente, para tensão alternada, tensão contínua, para corrente contínua. Cadê? E para corrente contínua, e enfim. Só que ele é só mede corrente contínua baixa. Ele mede AC alta, DC alta, mas mede corrente contínua baixa. Tá? E que a gente vai ver depois nas outras aulas. Beleza? É só responder aí, ó. Pode perguntar.
Não, não. Só isso mesmo. A lista de chamada, professor. O professor sumiu. O professor saiu. Caído. Respondam aí no chat presença. Mas se quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. Não, Hudson, responda presente. Não é para escrever o nome, não. Para escrever presente. Isso. E o que não tiver dúvida, pode desligar. Boa noite, gente. Obrigado pela presença. Grande abraço. Aula que vem. Grandezas elétricas, né? Valeu, obrigado, professor. Valeu, boa noite. Salomão. Boa noite, Zé. Boa noite. Tchau. E professor?